Então, Virgínia Pérez, minha amiga fisioterapeuta, sexóloga, ela vai se apresentar aí para vocês. Pessoas, nós estamos vindo numa série, né, sobre ansiedade e a gente está, todas segundas e quintas eu tenho feito lives sobre ansiedade e as pessoas têm me dado excelentes feedbacks e nós falamos várias coisas, ansiedade e a depressão, nós falamos de ansiedade e organização, falamos de ansiedade e foco. E aí, ó, tem alguém que só prima, Virgínia, ó. Oi, prima, Ah, Virgínia. Alessandra! Ei, Ale, como é que vai? E aí, Vi, por que a gente teve essa vontade aí de fazer esse convite e já quero te agradecer por você ter cedido o seu tempo aí, que eu sei que não é simples 9 horas da noite a gente conversar, mas porque tem muita gente aí, não tem jeito, as pessoas acabam comentando, né, que depois que entraram nesse ciclo louco da ansiedade, depois, e eu tenho assim, me preocupado com isso porque tem crescido demais, né, o número de pessoas ansiosas. E eu desenvolvi, né, um tempo agora, e nos últimos tempos agora, eu desenvolvi um áudio. Eu deixo sempre fixado o link aqui. Quem quiser é presente, pode ir lá baixar, é presente para vocês. É um áudio para a hora da crise, é um áudio para a pessoa poder se acalmar internamente. O áudio ele é uma técnica de PNL, é uma negociação em PNL, e ele é para acalmar as nossas questões internas. E é isso. E aí as pessoas vêm falar comigo, olha, Karine, depois que eu entrei nesse ciclo vicioso, minha sexualidade ó, tá lá embaixo. Negócio, acabou tesão, não tenho vontade de nada, eu não tenho vontade de me arrumar para meu marido, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de fazer nada diferente. E aí eu te pergunto, você como uma especialista no assunto, me fala um pouco, Vi, o que que é, como é que é, né, quando a cabeça não está funcionando? Se apresenta e conta para nós aí. Vou ficar aqui babando, ouvindo. Não, vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou fisioterapeuta, como a Karine já falou, sexóloga, terapeuta sexual, estou fazendo a psicanálise, sou mãe de 4 filhos, né? Então, assim, ei, Sandra! Ei, Rose! As meninas estão todas entrando aí. Falar de ansiedade é uma coisa assim que eu vivo cotidianamente, porque a gente tem filho, a gente sabe que, oi, Aline, a galera vai entrando, eu não vou falando com todo mundo, nós vamos ficar doida aqui, né? Aí a gente nem fala o que precisa. Então, assim, é uma coisa que eu tenho controlado muito por conta de toda a rotina. E tenho visto isso com muita frequência no consultório. A ansiedade, ela causa um impacto emocional muito grande. E como ela reflete na sexualidade? Algumas mulheres têm a baixa do desejo. Por quê? Porque elas estão ansiosas com algum resultado. Aí, André entrou aí, ó. Aí elas estão ansiosas com algum resultado, estão ansiosas com alguma rotina. A mãe fica muito ansiosa quando tem um filho, o filho está em período de prova, está inserido em um processo seletivo. Ela tem isso que ela não consegue dividir a maternidade da sexualidade. Isso é o grande desafio, eu acredito, do nosso século, a gente conseguir dividir essas coisas, entendeu? Porque a gente tem essa dificuldade de segmentar a nossa vida. Nós somos mães, somos mulheres, somos somos profissionais, né? Então a gente acumula tarefa. Nesse acúmulo de tarefa, muitas vezes a gente não consegue se dividir, a gente consegue se sobrecarregar. Esse acúmulo de tarefas dá É, um embrólio na história. faz um bug, né? E aí a mulher tem essa questão de. A mulher leva muita rotina dela pro sexo, né? Então, quantas vezes eu vejo relatos de mulheres que, nossa, mas eu tava lá com meu marido, tendo a relação sexual, né, com meu namorado, e eu tava pensando no que eu tinha que fazer amanhã. Eu tava pensando no que eu vou preparar para o almoço. Eu tava pensando nas entregas do trabalho que eu não consegui Nossa, meu fazer. Deus. Por que ela tá assim? Porque ela tá ansiosa. Há um descontrole e que ela precisa de uma ajuda, um suporte emocional para ela conseguir, né, dar uma resposta melhor.
Então, o que a gente percebe? A frigidez, né? Essa questão da frigidez é muito comum, porque a mulher fica com baixa do desejo, ela fica desanimada, ela tem um desinteresse, a gente chama de desinteresse sexual. Por quê? Ela não está conseguindo concentrar. É como eu sempre falo, falei ontem na palestra, né? E sempre falo, o maior órgão sexual que a gente tem é a mente. E se a mente não está bem, ela vai corresponder no nosso corpo físico. Vai chegar uma hora. E nos homens é muito comum, mas muito comum mesmo. A ansiedade afetar a tal ponto que ele tem ejaculação precoce. Porque ele quer tanto suprir uma necessidade, ele quer tanto se mostrar, ele quer tanto colocar um resultado que ele fica tão ansioso e ele acaba tendo a ejaculação precoce. Outra coisa que a gente encontra é eu anotei aqui para não esquecer, né? A pessoa vai ficando velha. É a questão da impotência sexual. É outra situação de que ele fica assim, nossa, será que eu vou falhar hoje? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir manter ereção? Será que eu não vou broxar? Será? Aí ele fica com tanto será, com tanto questionamento, que não consegue obter o resultado adequado por uma ansiedade de querer mostrar resultado. Então, a gente tem uma ansiedade muito ligada à sexualidade. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não entendem. Umas disfunções sexuais que são colocadas com dor, associada à dor. A mulher, por exemplo, o vaginismo, que impede a penetração do pênis. A vulvodínia, que é uma ardência em volta da vulva, que também incomoda a penetração. A gente tem vários tipos de dor, né? Nessa hora da relação sexual, que é por ansiedade. Ela cria um bloqueio de não querer receber o pênis esperando a dor. Ela está ansiosa pela dor. Quando a gente começa a tratar, a primeira coisa que ela percebe é que não tem dor. É uma ardência, é um incômodo, é uma falta de elementos que, às vezes, por falta de ter a relação sexual, aquele epitélio ficou um pouco mais sensível e ela sente o que qualquer uma mulher sente, só que o que vai variar é a importância que ela dá naquele momento. Então, assim, infelizmente a ansiedade está muito ligada à sexualidade e ela compromete muito. Então, todas as pessoas ansiosas, a gente vê alguma disfunção sexual acometendo ela nos períodos de crise de ansiedade. Então, a gente tem dito muito aqui que a gente tem falado muito da respiração como uma grande aliada. É a aliada número 1, né? Porque aliada número 1, porque as pessoas às vezes falam, Karina, eu tomo 7 tipos de remédio, 8 tipos de remédio. E, na verdade, a maior, eu costumo dizer que a cura, né, desse descontrole da ansiedade, primeira coisa é a respiração. E com relação a bloqueio o diafragma. E o diafragma é o principal músculo da respiração. E oxigenação também. É isso aí. E a oxigenação. Então, eu tenho dito para as pessoas o tanto que é importante. E a pessoa, você, fisioterapeuta, você sabe disso. Tem gente que chega a andar com os ombros aqui em cima, né? Uhum. De tão tensa. O ombro não consegue nem descer. E de tão tensa. E aí, é muito frequente. Exatamente, a dor aqui no trapézio e tal. E aí, nessa vertente, Vi, da respiração, o que você poderia nos dar aqui de dica para a pessoa que trabalhou o dia inteiro e tem... pode ser a internet que está fazendo isso. Mas com relação à respiração, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, eu tenho dito muito que a gente precisa tomar conta da respiração, tomar conta, né, de fazer esse controle para que a nossa respiração seja cada vez mais lenta, para que a gente cada vez mais respire de uma forma lenta, segure 4 segundos, depois solte, fazendo barulho com ar. Esse tipo de respiração, ela oxigena mais o cérebro. Tem gente, inclusive, que comenta que sente uma tontura, é normal, e eu só peço para parar um pouquinho, porque eu não quero ninguém desmaiando, né? E depois falar assim, a Karine passou lá um exercício de respiração e desmaiei. Não é isso.
Mas como que a gente pode usar a respiração ao nosso favor para ajudar nessas questões sexuais? Talvez para antes acalmar, para a gente poder focar. E ontem você falou algo na palestra que eu achei fantástico, que com relação à sexualidade, com relação principalmente à mulher, ela está se preparando aquele dia para uma noite de amor, ela começa a pensar de manhã. Ela traz isso para o dia de manhã. E aí, como é que você pensa assim, essa questão aí da respiração? Como é que seria isso aí? Então, a gente sempre explica dentro da fisioterapia uma respiração que a gente chama de respiração abdominal, né? Porque quando a gente vai respirar, a gente puxa o ar e enche a caixa torácica, né? E achando que é o grande movimento respiratório. Não é. É quando a gente enche o abdômen, que a gente conseguiu mobilizar o diafragma, e aí a gente tem um padrão respiratório correto, né? Então, assim, a gente tenta acertar, orienta. A respiração está muito associada ao que a gente chama de pompoarismo, né? O pessoal conhece mais pompoarismo, mas dentro da fisioterapia a gente chama de ginástica íntima, exercício de Kegel. Então a gente está atrelado, por quê? Porque são diafragmas. A gente trabalha com o diafragma pélvico e é o outro diafragma. Então são dois diafragmas que a gente tem que estar em conjunto com eles para que a gente tenha resultado. Então a gente sempre pede, não estou conseguindo, tanto o homem quanto a mulher. Estou muito ansioso, estou muito nervoso. Toma um banho e respira, porque é tão acelerado o dia que você não presta atenção que você respira. Tenho mania de falar que a gente esquece de agradecer que a gente tem pulmão, e é um órgão total, né? Então a gente é tão dependente dele. Então, assim, respirar, puxar nessa questão dessa fração assim, de 4 até 6 segundos, parar esses 4 segundos para a gente oxigenar e liberar em 7 ou 9. Sempre a gente tenta segurar o máximo, né? Para a gente liberar lentamente. Porque senão você... Não é assim. Não é um padrão respiratório comum. A gente tem que concentrar, a gente tem que direcionar. Isso, por oxigenar o cérebro, vai acalmar o seu pensamento. E aí você vem com o pensamento para onde, né? A mulherada aí que é casada, né? Nossa, meu marido, delícia, esse homem maravilhoso, tô indo agora. Que homem gostoso, meu Deus, que eu tenho, aquela barriguinha sexy, aquela carequinha brilhosa. E começa a pensar naquilo que você evidencia como qualidade. E começa a incutir o desejo. Porque se a gente não busca o desejo, ele não é uma cápsulazinha que a gente pode tomar, ingerir e ele vai aparecer magicamente. Não, ele está ligado a todo o sistema nervoso central. Então, está ali onde está a sinapse neural. Então, começa a pensar. Ai, respira, entendeu? Relaxa. Tenta, né? Concentrar nesse momento. Tenta não ter pressa. Porque eu tenho que acordar cedo da manhã, então eu tenho que terminar rápido. Não cria expectativa também. Uma outra coisa na relação sexual é que se cria muita expectativa. Muitas mulheres relatam, eu fui lá, botei a lingerie, fiz isso, fiz aquilo, e meu marido não falou nada. Então, por quê? Porque você criou uma expectativa em volta de uma necessidade que você tinha, de um elogio, de uma carência, tentando suprir, ficou extremamente ansiosa para viver aquele momento e esperou e frustrou. Então, a gente tem que aprender a lidar até com a frustração. Na sexualidade, a gente não faz nada para o outro. Nada. A gente faz pra gente, sem esperar nada do outro. A gente faz porque a sexualidade é nossa. E o outro não tem nada a ver com isso. Ele só recebe a nossa plenitude. Entendeu? Então, assim, eu vou lá, peço as meninas para respirar, vai pro banheiro, dá aquela respirada, joga uma aguinha morna na bichinha, as meninas, né? Por que já aguinha morna, Virgínia? Pra gente fazer vasodilatação pro sangue. A gente precisa de 500 a 800 ml de sangue na vagina, no canal vaginal, na vulva, para que a gente comece a lubrificação. Isso vai demorar de 12 a 15 minutos. Então, você já vai acelerar o processo, né? E começa a respirar, vai relaxando, vai lembrando do marido. Os meninos são mais rápidos, precisam de uma quantidade menor de sangue, 50, 80 ml, e olha lá. E o negócio deles é muito mais fácil. Mas também eles têm que aprender a respirar quando tem a impotência, quando tem a ejaculação precoce, sem alimentar expectativa nenhuma. Concentra no seu prazer. Não fica preocupado com o prazer do outro. Porque na sexualidade a gente só consegue dar prazer quando a gente tem prazer. Então, isso é incrível e as pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente só vai ter prazer se a gente for fazer isso, fazer aquilo, se movimentar e tal, agarrar naquele polidense, né, e pendurar uns negócios. Não é isso. Você vai ter o melhor sexo da sua vida
se você não alimentar expectativa nenhuma e se você concentrar no seu prazer. A pessoa que está do seu lado, que está tendo a relação sexual com você, vai perceber e vai falar assim, caramba, o babado aqui é louco, hein? O homem, então, ele percebe que a temperatura corporal da mulher aumenta. Então, entender todo esse movimento, dessa energia, é sobrenatural. É fazer um sexo muito louco. Que legal, é isso mesmo. E eu deixo aqui para quem está aí assistindo essa live, eu deixo aqui, tá aí fixado o link bit.ly/show-ansiedade-já, que é um áudio exatamente para se fazer uma negociação com a ansiedade. Lembra que a gente quer ansiedade equilibrada, porque a ansiedade é um sentimento, é uma sensação que a gente experimenta e que é normal. O que não pode é vazar os nossos dedos. O que não pode é virar transtorno. O que não pode é sair do nosso controle, atrapalhar qualquer coisa na nossa vida. É isso que não pode. Se está atrapalhando, precisa de cuidar, precisa de tratar. E hoje eu mais uma vez tenho falado sempre, e mais uma vez deixei aqui o áudio para se fazer essa negociação. É um áudio com uma técnica de PNL para exatamente fazer essa negociação com a ansiedade. Virginia, você falou um negócio muito interessante sobre criar expectativas. Você concorda comigo que as pessoas, ao criar expectativas, elas criam as suas expectativas e se frustram por conta disso? Porque a expectativa, às vezes, está tão longe da realidade, e não é porque o outro é ruim, não. É porque a expectativa minha, ou a que a pessoa criou, ela está muito longe. Como é que é isso? Você falou sobre criar expectativa. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Não, é uma coisa assim, a mulher tem muita expectativa de tudo, né? Ela espera tudo, né? Assim, Espera, né? Eu gosto muito daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, e você identificar a sua linguagem do amor é muito legal, é fundamental no relacionamento. Então, aquela mulher que é ato de serviço, ela vai limpar a casa toda, ela vai fazer tudo e vai esperar que o marido elogie ela, que ela é caprichosa, que ele goste daquilo. E se a linguagem do marido é tempo de qualidade, ele não vai perceber a necessidade que tem de estar ali junto, né? Ele não vai corresponder a isso. Por quê? Para ele é importante que ela fique sentada com ele, assistindo uma TV, tomando um café, jantando, e ela, na verdade, acha que é fazer o serviço. Então, assim, gera uma frustração. E assim como tudo na sexualidade, no universo feminino, a gente tem isso muito presente. Isso é muito forte para as mulheres, infelizmente, né? Alguns homens sofrem disso, mas eu acho que as mulheres são as mais sofredoras disso, né? A gente cria expectativa com o filho, a gente cria expectativa com o marido. A mulher casa pensando que ela vai ter uma liberdade emocional, que ela vai fazer isso, fazer aquilo, e é a maior mentira. E que a vida dela vai ser um conto de fada. Ela não lembra que ela vai lavar cueca, que ela vai pegar de noite o marido com uma rodinha de mijo de cueca e ele querendo namorar com ela com aquela rodinha, achando que ele tá arrasando com aquilo. Então, ela gera uma frustração em cima dessa ansiedade, dessa expectativa que ela criou. Então, ela cria um universo totalmente diferenciado, entendeu? E que não é positivo, Sim, não é legal. é verdade. É verdade. Bom, Vi, deixa eu voltar só nesse assunto da expectativa. Você concorda comigo que as mulheres esperam, né? Além delas criarem expectativas, elas esperam. Você deve ouvir muito no seu consultório que as mulheres não procuram pelo sexo, as mulheres não se movem muito, elas ficam lá esperando o marido, o namorado aí tomar iniciativa. É assim? Ei, Vera, eu tô com um padrão de comportamento diferente. Eu atendo muita mulher com Legal. baixo desejo, que não procura o marido. Mas eu tô com muita mulher também que espera muita coisa do marido. Ela gosta de sexo, ela quer sexo, mas espera que o marido tome iniciativa, cobra isso do marido. E, de uma certa forma, ela gera uma ansiedade no marido, porque ele fica se sentindo obrigado de mostrar um resultado que ele não consegue processar, entendeu? Porque a gente tem que entender que a sexualidade é igual camarão. Adoro comparar as coisas, você já percebeu, né?
Sexualidade, você Aham, gosta de adoro. camarão? Você gosta de camarão? Adoro. Se você perguntar para um mineiro o que ele prefere, camarão ou torresmo? Aí, Cris, ele vai falar que ele prefere torresmo. Ele não vai querer camarão. E o sexo é assim. Não tem um padrão. Não tem uma coisa assim, vamos fazer isso que todo mundo gosta. Não. Cada um reage de uma forma. Tem um que gosta de camarão pequenininho, tem outro que gosta de camarão grandinho, tem um que gosta dele com a cabeça, um gosta sem cabeça. E a gente só vai saber se o outro que está com a gente gosta de camarão e a forma que ele gosta de camarão e qual tipo de camarão, se a gente conversar. Aí a gente não tem esse diálogo diante da sexualidade. Então fica sempre naquela expectativa. Querendo sexo, mas tem vergonha de procurar. Ela quer sexo, mas ela fica, ai, o que ele vai pensar de mim? Ai, meu Deus do céu. Ele vai pensar que eu sou o quê? Ai, já cria uma expectativa. Aí se ela procura, ela fica assim, procurar assim. E se disser não? Nossa, vou me sentir péssima. Será que eu tô gorda? Ai, será que eu tô bem? Não, eu não vou procurar ele, não. Você tá doido que eu vou fazer? Então ela vai criando uma série de expectativas, de resposta, imaginar qual vai ser a reação do marido, sem nem ter conversado com o marido. Aí, eu coloquei uma torresmo no camarão. Então, vai ficar até difícil, tá, Sheila? Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter esse diálogo franco e aberto. A mulher cria uma série de expectativas. Ela vai colocar uma Sim. fantasia. Eu mesmo passei por isso. Eu conto nos eventos. Eu coloquei minha primeira fantasia que eu coloquei para Jackson. Foi do... Ei, Lídia! Foi a fantasia de Branca de Neve. Eu cheguei com uma cestinha de brigadeiro. Cheguei toda fantasiada, assim, animada. Só que a saia não tampou minha bunda, né? Ficou metade, a maior parte da bunda ficou toda de fora. A saia era praticamente só na frente. Era de amarrar. Eu amarrei na frente. E aquilo ficou engraçado. E eu não tinha expectativa que ele ia chorar de rir. Ele chorou de rir e levantou e falou assim, vou jogar o lixo fora que eu não tô aguentando. E começou. E eu me frustrei terrivelmente. Mas foi um momento que eu tive dois caminhos. E eu acredito que na vida a gente sempre tem dois caminhos quando a gente se frustra. O que acontece? A gente tem que entender, ou a gente vai por um caminho da frustração e se torna vítima da circunstância, ou a gente vê uma oportunidade de ir além. Eu acredito que são duas rotas. E aquele momento que ele foi jogar o lixo fora, eu também falei, não vou tirar esse trem tudo, né? Vou esperar, vai que ele, né? Vira aí o lobo mau, o príncipe encantado, será que ele vira um contador de história aí e me pega de jeito? E aí esperei ele voltar. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, você tá muito engraçado. Eu não esperava isso de você assim. Você podia ter me avisado. Então, naquele momento, ele me comunicou uma coisa. Ele não gostava de surpresa. Então, eu tinha que comunicá-lo antes. Então, eu gerei uma certa expectativa e trouxe uma ansiedade para o relacionamento que não tinha necessidade. Então, eu percebi que o erro não estava na reação dele, estava na minha ação. Porque Newton já fala, toda ação leva uma reação. Então, eu poderia ter comunicado, faltou o diálogo. Então, eu resolvi o quê? Entender aquele momento e ressignificar aquilo. Foi um sexo maravilhoso. Depois, eu fui, fiz de novo, avisei, mandei mensagem, dei opções. Qual você escolhe? Sinal alternativa e tal. E ele curtiu. Foi uma brincadeira que a gente fez e que a gente começou a implantar com os casais e deu super certo. Porque às vezes o casal nem sabe, às vezes vem de um religiosismo que bloqueia isso, de falar assim, não, fantasia não vou, é pecado isso não é de Deus. E aí a pessoa nem sabe o que gosta, mas não se permitiu. E na sexualidade a gente tem que se permitir. As meninas estão rindo. Mas foi verdade. E aí ele foi e mandou ver, entendeu? Mas assim, na segunda vez, ele já me pediu aquele negócio de espartilho, da preta, de máscara. É uma coisa que eu jamais usaria, porque eu ia falar, nossa, que mico, né? Usar a máscara, né? Chegar com um negócio assim, meio tiazinho, assim. Eu falei, nossa, vai ser meio micoso isso. Na minha cabeça eu pensava, com meia, né? Cinta-liga. Eu falei, ele não vai curtir isso. E foi a segunda opção dele. E eu imaginava que ele ia viver isso. E naquele momento, a gente se permitiu. E dentro você entender isso. No outro dia, ele não falou nada. Se eu tivesse, ele falou na hora que ele riu e saiu. Naquele momento, eu entendi que eu não tinha que gerar expectativa nenhuma daquilo. Se no outro dia eu acordo cheio de expectativa, esperando ele falar uma coisa, aí que eu tava mais arrasada que eu já tinha ficado. Então eu entendi, eu não tenho que esperar nada dele, porque eu não fiz aquilo por ele, eu fiz aquilo por mim, porque eu queria fazer. E aí a gente tem que entender. Tá aí uma chave. É uma chave fenomenal. Acho que são algumas chaves da sexualidade. Sexualidade é sua, é pessoal, é igual salvação. Sexualidade é salvação. É sua, única, pessoal e intransferível. Não
tem como você de mudança do outro. Você que muda, você que busca, você que se salva, você que tem o prazer. Não tem como você resolver outro. Ela é única. E daí você, né, faz a sua parte, não esperar nada do outro. Você vai fazer para ter o prazer. Entendeu? Eu acho que são umas Muito, chaves que a gente... muito, muito legal isso. É. Muito E legal ó, isso. Então, se a gente puder concluir, se a gente puder, num resumo, quando a gente cria expectativa, a gente cria também ansiedade. A gente aumenta uhum. a nossa ansiedade. Quando E a quando a gente gente vai para essa frustra, relação, a gente encara a sexualidade com com esse olhar, assim, sem esperar nada do outro, fazendo por mim e entendendo que é importante para mim, aí eu vou entendendo que as coisas ficam mais tranquilas. Logo, a ansiedade dá aquela acalmada. E se a ansiedade estiver pocando, como diz aqui no Espírito Santo, a ansiedade pocando, é explodindo, uhum. você tira um tempinho, vai lá ouvir o áudio, show ansiedade, faz aquela negociação linda com a ansiedade, acalma, Toma um respira banho fundo, relaxante. vai no banheiro tomar um banhozinho relaxante para essa vasodilatação acontecer. Adorei essa dica, tá? Tem um monte E de é gente. isso, gente. Dá para ser muito feliz, a gente consegue sim ser muito feliz, driblando a ansiedade, tomando conta disso, mas é preciso agir. A gente precisa tomar atitudes, parar de criar expectativas e tomar atitudes. Penso que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Vi? Se quiser falar, tá à vontade. Nós estamos dentro do nosso horário, mas se você quiser falar, fica livre. Eu Não, já tá ganhei a tranquilo. noite, já gostei dessa história e adorei. Não, tá tranquilo. Eu só quero que todo mundo aí que participou da live, quem vai ver a live que tá gravada, pensa nisso, né? Aí, prima, gostou? Pensa nisso. Uma órgão sexual tá na cabeça. A chave da mudança da sua sexualidade tá na sua mão. E se você quer mudar, você muda agora, né? Você não, amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Não. Eu tenho uma meta de vida de viver o hoje. Hoje. Eu vivo hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, então eu vivo hoje todo dia como se fosse o último dia, né? Eu tenho uma gratidão como muito, muito forte na minha vida. Eu sou muito grata a Deus. Eu passei por várias situações, trabalhei muitos anos em escolas com crianças com deficiência física. Então, eu sou muito grata a Deus por ter meus filhos saudáveis. E eu acho que são coisas que a gente são fundamentais na nossa vida. Às vezes a gente fica com muita ansiedade para ter uma casa, para ter um carro, para ter um bem material. E a gente gasta a vida inteira atrás disso e a gente perde o que é melhor, né? Que são os momentos, né? E a felicidade da gente são momentos, são os momentos que a gente tem ali para a gente compartilhar com o outro. Então, assim, invista na sua felicidade, invista no seu momento, na sua sexualidade. E o sexo é uma energia, né? O cansaço tirou todo o meu estímulo sexual. Tira, o cansaço tira, mas o cansaço ele tá mais na cabeça do que no corpo físico, né? Ela colocou aqui. Às vezes a gente fica tão falando, eu já sei por isso, né? Eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é dor para todo lugar no corpo. E eu percebia que toda vez que eu falava assim, nossa, tô com dor aqui, tô com dor ali, eu sentia mais dor. A partir do momento que eu parei de falar que eu sentia cansaço, que eu sentia dor, parece que eu não sinto mais tanta dor. A gente, quando a gente fala, a gente se ouve, né? Eu lembro da Karine explicando um curso, né? Que as pessoas acham, ah, a gente não faz curso, tal. Não, eu fiz um curso no meu momento de desespero, meu barquinho lá à deriva. Fiz um curso com a Karine e ela falou da careta, né? De ressignificar e de dar uma informação positiva. E aí eu aprendi, gente, não é só a caneta, é se eu sorrir mesmo, se eu sorrir para a vida, se eu sorrir para o problema, tudo vai ficar mais, né? Então, assim, eu não tenho quase nenhuma ansiedade mais na minha vida. Lógico que a gente tem alguns momentos que a gente percebe, mas é algo totalmente controlado. E eu tento fazer com meus pacientes o máximo que eu consigo, porque eu acho que ela, da mesma forma que a ansiedade pode, em alguns momentos, nos estimular a sermos melhores, e isso é bem complicado. Sim, Que sabe, na legal. mudança é sua, Graziele, né? Aquela L, amanhã, se amanhece, você fala, nossa, eu tô de energia, faz o yes, aquela yes, cheio de energia, olha no espelho, sou linda, maravilhosa, gostosa, nossa, hoje eu vou, que eu tô arrasando e vai embora, sabe? Chegou no final da tarde, você olha a olheira e fala assim, tô linda, é só passar um corretivo que ela some. E pronto, relaxa e fica de bem com a vida. Esquece de Cabecinha cansaço. levantada, é isso aí. Esquece de cansaço. Ih, cansaço pra quê? Cansaço aqui pra mim é
dormir pra quê? Tem dia que os meninos falam, você já acordou? Eu falo, dormir pra quê? Tô perdendo tempo. Então, tem que tocar a vida sem muita preocupação e sem importar com que o corpo físico, a matéria da gente está sentindo, porque senão a gente enlouquece. Bota a alma É na isso. jaula, Vi, o corpo físico. é isso. Eu quero te agradecer. Pessoal que está assistindo essa live, dá um pulinho lá, @virginia.peles, com 2 L's. Não é isso, né, Vi? Virginia.peles, com 2 L's. Ela também tem um Instagram chamado @Lado Bom do Casamento, também é muito legal, que é um projeto que ela toca com o marido dela. Muito interessante, muito legal. Olha aqui, Graziele me falando, ó, durmo só 3 horas por dia. Isso Grazi, precisa dormir melhor, porque não é ansiedade só, é cansaço físico. E aí eu vou falar uma coisa que não sou eu que falo, Augusto Cury que fala. Se você não parar, tem hora que o seu corpo vai parar. psicossomático. Então, vai doer. O corpo vai parar. Aí o corpo vai falar assim, olha, eu estou precisando para poder te proteger, o corpo vai parar. Então, ó, vamos pensar nesse tempo aí. O que se pode fazer? Então, Vou falar com ela rapidinho. Como é que faz para administrar esse tempo aí? Vou falar com ela rapidinho, né? Graziela, porque a situação dela é a mesma de muita mulher. Tempo a gente mente pra gente, a gente se sabota dizendo que não tem. A gente não tem a organização do nosso tempo. Eu uso a agenda online, uso agenda de papel e uso planner. Aqui eu coloco tudo que vai acontecer no meu dia. Ele é todo escritinho, ó. Coisinha de detalhes do meu dia. Aqui vai passando detalhes do meu dia. Aqui são os eventos macros, atendimento de paciente e tal. Hoje eu tenho 4 filhos, eu não relato que eu sou uma pessoa que eu acho que eu organizo bem meu tempo. Porque eu tenho tempo para descansar, eu tenho tempo para dormir de tarde, eu tenho tempo para fazer um monte de coisa. Meu negócio é próprio, eu que tomo conta de rede social, eu que tomo conta de Instagram, eu que publico matéria no Gazeta Online, tenho uma parceria no Clube do Assinante da Gazeta, que é um jornal aqui do Espírito Santo, e consigo produzir a matéria, visitar os parceiros. Vou começar a falar só um pouquinho rapidamente, né? Só para entender. Faço um programa na Rádio Litoral, ajudo na igreja, tem um ministério na igreja que a gente dá aula lá na Oficina da Família, tanto eu quanto a Karine. Então, é hora de desacelerar um pouco, entendeu? Tantos plantões, será que está compensando essa quantidade de plantão? Então, assim, a gente vai se organizando. Tenho 4 filhos, trabalho fora, atendo consultório, tenho meu escritório, produzo toda a matéria, escrevo livro, estudo, porque sempre estou fazendo um curso novo, e dá tempo de fazer tudo. A gente só precisa de organização, não é tempo, entendeu? E são 18 plantões, 18 horas de plantões por dia. Por que tanto plantão, entendeu? Às vezes a gente tem que entender isso aí, tá? Será que você está no caminho certo? Será que esse é o caminho? Porque o que acontece? Você está perdendo a sua vida para ganhar o quê? Aí quando você estiver lá na frente, você vai ter que, em vez de você colher uma coisa legal, né? Tenho filho. Então, eu tenho 4. Você tem quantos? E a gente tem que se organizar até com os filhos. E colocar o maior para ajudar a cuidar do menor, colocar responsabilidade, dividir tarefa. Aqui em casa, a Karine já veio aqui em casa, ela já viu. É tudo organizado, eu divido a tarefa com a galera, cada um tem sua função. E todo mundo ajuda, todo mundo colabora. O marido ajuda, as meninas ajudam. Mais velho tem 17, mais novo tem 6. Fez 6 agora em janeiro. É uma doideira, é punk. Mas se você coloca tudo planejado e organizado, lógico que você não vai se frustrar se não der certo naquilo que você estava planejando, né? Mas você ter a resiliência. Pô, não deu? Então vamos para o plano B, entendeu? E organizar, porque senão você não dá conta. E filho cresce, vai embora e a gente fica. Aí, senão você perdeu a vida inteira e não teve um equilíbrio emocional, o filho foi embora e você ficou sozinha. Avalie isso aí, moça. Chama a Karine para conversar, que ela é top, tá? Segredo aqui em off. Karine é top, top. Você é uma fofa, Vi. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Graziele, que dividiu com a gente aí sobre a sua história. Eu vou usar as palavras da Virgínia. Repensa isso. Até que ponto 18 horas por dia de plantão é saudável para a sua vida? E, assim, não sei quais são os seus motivos, né? De repente, algo passageiro na sua vida. Mas a minha avó falava
né, que eu cresci com isso, assim, do que adianta a gente ganhar coisas e perder pessoas? E aí acho que a gente precisa ter esse foco. Vi, muito, muito, muito obrigada. Eu espero. é, Obrigada, Grazi. Você, Vi, eu quero a gente poder logo mais fazer mais lives. Já vi algumas pessoas agradecendo pela live. Obrigada, meninas, foi ótima live. Obrigada a vocês que tiraram esse tempinho para ouvir a gente. Obrigada mesmo. Eu vou salvar e em breve as lives já vão estar no IGTV. Fica um pouco pesadinho. E aí eu prometi também com a galera do Facebook. Eu vou gravar e vou colocar lá. Beijo grande para vocês. Obrigado, Rosa, que está do Japão assistindo a gente. Que gracinha. Obrigada, Michele, que está sempre nas lives com a gente. Obrigado a Mara, e Ana Cláudia, e Nízia, e Vera, e Elda, e muita gente. Alessandra, obrigada mesmo, gente. Gessiara, ligadinha em vocês. Beijo grande, meninas. Vi, muito obrigada. Michele. E assim que tiver baixado, eu vou passar para você mandar para as suas meninas também. Eu tenho certeza que todas as suas amigas e pessoas que te seguem, assim como eu, adoram te ouvir. Então, vai ser uma delícia até eu assistir de novo essa live. Beijo grande, gente. Fica com Deus.